PUC Online apresenta A Ciência do Amor. Significado em relação ao trabalho, que eu chamo de um caso de significado no varejo, né? É um tipo de significado que é muito importante no mundo em que cada vez mais você mais trabalha e não faz mais coisa nenhuma. O trabalho é a coisa que você mais confia. Não significa que você vai estar trabalhando daqui 100 anos, quer dizer, você não, um contingente importante de pessoas. Agora, existe o problema do sentido no atacado, que é por onde eu estou começando. O sentido no atacado parece estar associado justamente ao tema da morte. Não a morte enquanto necessariamente o ato físico, mas a morte como horizonte. Por isso que eu falava, quando você é mais jovem, dá sorte na vida, normalmente você tem a impressão que você precisa de menos sentido. Não existe nada mais feliz hoje em dia do que encontrar sentido no trabalho. Essas plataformas, elas se transformam em plataformas a partir das quais você quer encontrar sentido. Na natureza, em Jesus, na encarnação, no avanço tecnológico. São todos espaços onde a gente fica buscando sentido. No prazer, na ideia do encontro da felicidade. Por quê? Porque nós somos um ser que não encontramos sentido. O sentido é uma pergunta que a gente faz. Provavelmente pela nossa estrutura cerebral tal, que pergunta. Mas a gente não tem resposta. Mas a gente busca a resposta o tempo inteiro. E parece que isso afeta o nível psicológico. E não é só uma questão filosófica, é psicológico. Porque se você não encontrar, você adoece de alguma forma. A gente, então, seria um ser psicologicamente angustiado, para o Kierkegaard, muito mais ontologicamente constituído como angustiado, e que a gente, então, fica montando esquemas de escape. O primeiro que eu falava, seguindo a ordem que ele exemplifica, é a tentativa de superação da angústia via uma vida pautada pela busca de sensações. Sensações prazerosas, né? E, portanto, ele dá o exemplo do Juan, que nos remete à ideia da sedução constante de mulheres, mas como paradigma, não significa que o estágio estético é simplesmente seduzir mulheres ou seduzir homens. O estágio estético significa... Hoje em dia, por exemplo, é consumo. Eles seguramente fariam um vínculo com o consumo, né? Com essas pessoas que ficam comprando coisas em e-commerce de forma incontrolada o tempo todo, por exemplo, né? Ou a famosa terapia de shopping, como se fala, né? O coração tem suas razões que a própria razão desconhece. Não é uma poesia essa frase. No Brasil virou uma poesia, virou uma música, né? Essa frase quer dizer que o coração tem modos de operação que a razão desconhece, né? O coração tem suas razões que a razão desconhece, significa o coração tem a sua vida que a ele é coerente, que é desconhecido pela razão. Tem pessoas que encontram sentido no trabalho, inclusive tem uma frase muito interessante de quem tem sucesso no trabalho, que é dizer que quando você tem prazer no trabalho, que é um sinônimo de ter sentido no trabalho, o dinheiro corre atrás de você, né? Se você corre atrás do dinheiro, ele não vem atrás de você, né? Dinheiro é que nem uma pessoa com quem você está dançando tango. Parece que você tem que recuar para ela vir atrás de você, né? Então, assim, essa ideia de que o sentido no trabalho, o prazer no trabalho, faz com que, na verdade, você tenha mais sucesso do que outras pessoas, eu acho que essa é uma equação contemporânea que é, pelo menos até agora, e tudo é sempre até agora, porque a gente não sabe o que vai acontecer depois, definitiva, né? Encontrar sentido no trabalho, que é sinônimo de encontrar prazer no trabalho, em alguma medida, parece ser uma equação definitiva. Não só porque você passa grande parte do seu tempo trabalhando, mas também porque os vínculos afetivos estão em baixa, certo? Principalmente nas gerações mais jovens. Porque como a vida é muito competitiva, muito violenta,
muito insegura, a gente falava disso em relação aos jovens ontem, as pessoas parecem entender que investir no trabalho garante mais retorno do que investir no amor ou numa parceria, né? Então, essa é a lógica produtiva moderna, deslocada do centro da noção de trabalho propriamente dita, para uma noção de que a lógica do trabalho e da eficácia, ela cooptou a experiência do afeto. Então, o romantismo ele percebe que a lógica da produção e da eficácia, ela tende a colonizar toda a experiência. Então, quando você acha que o seu parceiro tem que bater meta nas suas expectativas de retorno afetivo, olha a linguagem, parece uma linguagem de, sei lá, de apresentação de trabalho numa empresa, certo? Então, assim, essa lógica, ela já é a submissão da vida instrumental, da vida afetiva, à razão instrumental, que é o nome famoso em filosofia no século XX, né? Se a gente for pensar no destino que a gente pode dar para o nosso dinheiro, numa economia qualquer, aqui estou com a bandeirinha do Brasil para exemplificar a renda fixa, mas em qualquer economia, a gente pode pegar a aula número 1 de macroeconomia, a gente vai discutir a análise de retorno versus risco, né? E quando se fala de retorno versus risco, o que diz a teoria econômica é que quanto mais risco eu assumir, mais eu ganharei, né? E é com base nessa reflexão, nessa aula número 1 de macroeconomia, né, que quanto mais risco se assume, mais se ganha, que muita gente fala, oba, vou partir para a bolsa, e pum, perde dinheiro. Uau, né, tô partindo para um negócio de cripto alguma coisa, né, de redes neurais, de opções binárias de compra e venda e trading de alguma coisa, a pessoa parte para um risco medonho e dos R$1.000 que ela tem, ela perde 100%. Fala, pô, mas cadê o retorno proporcional ao risco que eu tinha aqui? Ele existe. Na verdade, o que muda em cada país é a inclinação e o posicionamento dessa curva. No Brasil, essa curva começa num patamar considerado generoso em termos mundiais, porque os nossos títulos públicos que remuneram a taxa Selic ao ano, menos inflação, menos imposto de renda, nos trazem uma remuneração que na maioria dos países a gente não encontra. Então, em outros países essa curva começaria mais embaixo, mas ela começa deslocada do ponto zero, sempre um pouquinho acima. Então, com segurança, eu consigo ganhar no Brasil hoje algo em torno de 2,5% a 3% ao ano. São 6,5%, menos inflação, menos imposto de renda, vai dar esses 2,5% ao ano. Se eu quiser alguma rentabilidade maior, eu vou ter que buscar produtos mais eficientes. Talvez alguns fundos de renda fixa que tenham algum tipo de risco. Mas tem risco na renda fixa? Tem. Eu posso ter fundo de renda fixa que tem um debentures, que tem um crédito privado, né? Contas a receber. Então, alguns fundos de renda fixa têm alguma exposição a crédito privado, né? Os gestores tomam algum cuidado, olha, qual que é o rating desse crédito, qual que é a probabilidade de perder, mas enfim, eu vou conseguir alguma rentabilidade diferenciada em fundos de renda fixa. E para ganhar mais, vou procurar alguns fundos balanceados, fundos mistos, multimercado, que são aqueles que têm alguma participação em renda variável. Se eu quiser mais ganho, eu vou ter que montar uma carteira de ações ou partir para fundos de ações mais ativos. E num extremo, eu vou partir para um negócio próprio, onde eu assumo um grau de risco total, sem diversificação, abraçando todo o risco do negócio próprio, visando ter um retorno maior. Então, como cuidar do próprio dinheiro? Qual que é a lógica para se cuidar do dinheiro de uma família? Como é que eu tenho que maximizar ou dar maior utilidade para o meu dinheiro? Há 20 anos eu estou tentando convencer as pessoas de que existe uma fórmula para prosperar, uma fórmula para enriquecer. Essa palavra é muito perigosa. Quando a gente fala de fórmula, fórmula nos leva a crer que é algo objetivo, né? Então, S é igual a S0 mais VT, eu vou ter o deslocamento de um corpo de acordo com a velocidade, com o tempo. Então, uma fórmula sempre me traz um resultado objetivo. Se eu proponho que existe uma fórmula para enriquecer, é porque indiretamente estou propondo que enriquecer é algo objetivo. E a frase que eu mais uso no meu trabalho é que enriquecer é uma questão de escolha. A fórmula começa com a palavra mais interessante, mais importante, a fundamental para que todo o resto que a gente vai falar essa noite aqui funcione melhor. Gaste. Não estou falando de cortar gastos, não estou falando de poupar, não estou falando de se privar. Se eu quero prosperar, eu tenho que aprender a gastar. Isso é fundamental, porque na maior parte dos casos a gente não sabe ou a gente não consegue gastar com o que é importante. Em grande parte porque a ordem das escolhas está errada.
a gente tenta ter o maior conforto possível para a família. A gente não tem uma referência de como é que se faz essas escolhas. Na verdade, eu começo a ganhar meu salário no começo da vida, eu vou me perguntar o que eu consigo pagar com essa renda que eu tenho, que casa que eu posso ter, que carro que eu posso manter, que estilo de vida que eu consigo oferecer para mim e para minha família. E se tudo der certo, eu tenho lazer. Se tudo der muito certo mesmo, eu tenho algum investimento. Se alguma coisa der errada, eu vou ter que correr atrás. Mas não é assim que se planeja. Na verdade, eu tenho que aprender a gastar, sabendo garantir o que é importante para mim, o que crie motivação na minha vida, o que crie uma zona de conforto mais eficiente na minha vida. Então, essa flexibilidade que os gastos com qualidade de vida nos trazem é uma flexibilidade que nos permite não só gastar bem, mas gastar menos do que nós ganhamos. Não cortando gastos, mas cortando de forma planejada. Quanto que eu ganho? Eu ganho 5. 5? Pô, mas eu quero que desses 5, no máximo eu gaste 3 com o meu custo de vida e 1 eu vou usar para poupar, mas 1 vai ser qualidade de vida. E se alguma coisa der errado, eu suspendo a qualidade de vida por 30 dias, por 15 dias, por quanto tempo for, para acomodar o imprevisto, para assumir uma prestação de uma bobagem que eu fiz. Se eu fizer isso de forma planejada, aquele gasto com qualidade de vida me permite, faz com que o meu orçamento tenha um certo colchão de manobrabilidade, que o restante que eu separo para investir deixe de ser chamado de poupança e passe a ser chamado realmente de investimento. Poupança é o dinheiro para o futuro, que pode acontecer a qualquer momento. Investimento é uma poupança com qualidades que dão a ela mais eficiência. Com isso, eu tenho uma estratégia mais eficiente. E se me dedicar a ela, que é o que vocês estão fazendo aqui, aprendendo sobre estratégia, eu vou ter um aumento da eficiência ao longo do tempo, o investimento vai ser cada vez melhor e eu vou ter aqui uma fórmula completa. Conheça as pós-graduações PUC Online que originaram esse conteúdo e comece uma relação duradoura com o conhecimento.